Boa noite a todos vocês. Vamos já iniciar a nossa live, tá? Do CREA Júnior. Um tema hoje muito interessante. Espero que vocês... Espera aí, só um instantinho. Estão me ouvindo Alô? bem aí, pessoal? Alô? Minha internet está um pouco ruim. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. A internet está lenta. É a minha ou é a tua? Não, a minha tá normal aqui. A minha, aparentemente, tá normal. Bem ruim aqui para mim. Carregando muito devagar. Consigo fixar aqui o texto. Espera aí. Só um instantinho. Hum. Deixa eu ver aqui, não está fixando o texto. Tá me ouvindo bem, Giovana? Pessoal, só um instantinho que vamos estabelecer aqui a conexão com a Giovânia. E aí a gente já inicia a nossa live de hoje, tá? Dando prosseguimento... Só um minuto. Pronto. Oi, tá ouvindo Pronto. agora? Vamos ver se agora vai dar certo. Boa noite, doutora Giovânia. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Vamos ver como é que já está aí. O pessoal vai começar entrando. Daqui a pouco a gente começa para valer a live, né? Dando continuidade, para quem ainda não me conhece, eu sou o Genivaldo. Sou coordenador estadual administrativo do CREA Júnior, né? E dando continuidade às nossas lives, nosso programa de lives na quarentena, né? Nessa quarentena que nós estamos pela pandemia, hoje nós vamos trazer a doutora Giovânia Rocha, que é piauiense, mas formada na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, especialista em saúde da família e está em especialização em atenção intensiva, né? Atendimento intensivo, bem no meio da pandemia, que requer esse atendimento intensivo aos pacientes da Covid-19, tá? Esse tema é um tema, a gente resolveu trazer esse tema para cá, por ser um tema dinâmico, e é o que está a bola da vez. Se eu não me engano, é a única doença que está atualmente com status de pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde, né? E então não tem como a gente não fugir desse assunto, e é a doença que está influenciando em todos os níveis, né? Na política, na educação, na economia, na própria saúde, no social, as pessoas que estão ficando isoladas em casa, na educação, as universidades estão sem aulas, algumas outras estão tendo que se transformar e se adaptar para fazer aulas online, e escolas também de ensino fundamental, ensino médio, e, de um modo geral, a gente tem que se ater ao que tem na saúde e na educação. Eu peço a todos também que fiquem atentos à programação do CREA Júnior durante a semana, que nós vamos ter outras lives e outros projetos que estão em andamento, e a gente vai estar apresentando já algumas novidades. Nós vamos ter algumas lives internacionais, vamos dizer assim, de alguns professores que estão fora, que são professores que têm suas doutorado, ou que estão em doutorado, ou que estão fazendo outro tipo de especialização, ou trabalhando fora do país, gente que está em Portugal, gente que está em Londres. Temos uma professora Lourdes,
que é da LCP Engenharia, que está trabalhando atualmente na China, e essa live ela deve acontecer na semana que vem, ou dia 6, se eu não me engano, que está programada, a gente ainda vai confirmar. Por conta do fuso horário, essa live vai acontecer no horário da manhã e vai ser provavelmente no sábado, no horário da manhã, por conta do fuso horário, porque ela está na China. E ela vai estar falando sobre construções sustentáveis. Nós vamos ter também o Alan Assad também, que é um outro engenheiro e que em 10 dias conseguiu montar uma empresa para trabalhar no combate à Covid-19, tá? Mas hoje, o tema de hoje é realidade do atendimento à Covid-19 e outras doenças e as perspectivas para reabertura. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse texto aqui de novo mais uma vez. Não está fixando. Bom, vai sim fixar, não está fixando. Bem, doutora Giovânia, fique à vontade, faça a sua apresentação. Nós já estamos às 19h04, a gente só tem 1 hora, né? E aí, como é que você quer fazer? A gente vai levando aqui, você logicamente criou um roteiro, né? E a gente vai seguindo o roteiro, as perguntas vão aparecendo, você já vai respondendo, quer que faça perguntas no final. Aqui o convidado é quem faz, é quem comanda. Eu acho que eu vou falando, se aparecerem muitas perguntas, se estiver encaixando dentro do roteirinho aqui que a gente preparou para apresentar, já posso ir respondendo logo, né? E aí, se for fugindo do roteiro, a gente deixa para responder no final. Né? Se for dentro do tema já no momento, a gente já vai respondendo logo. Se estiver dentro da linha, já vai logo respondendo. O que for outro assunto um pouco mais, que já tenha passado, ou que ainda vai vir, deixa mais para o final, né? Isso, para não fugir da linha do raciocínio do que a gente pensou para falar hoje, para comentar, né? Pronto, muito bem. Como foi falado, eu sou Giovânia Rocha, eu sou fisioterapeuta formada pela Faculdade de Santo Agostinho, aí do Piauí, e médica formada pela Universidade Federal do Maranhão. No momento, eu atuo pelo Mais Médicos, na cidade do interior do Maranhão, e a semana passada eu estava atuando na unidade de também, a UPA, que é a emergência daqui do município. Né? Então, bem na linha de frente. Linha de frente, de ponta a ponta, como a gente chama, né? Desde a atenção básica até a internação, por assim dizer. Né? Só não estava dentro da UTI, mas no resto a gente está na linha de frente total, né? Então, de acordo com o tema que a gente recebeu a proposta para fazer hoje, né, a nossa conversa, eu montei mais ou menos um roteiro do que a gente vai falar. Então, para começar falando sobre como é que é a realidade do atendimento dessa doença, né, da pandemia, aqui no momento da minha experiência, eu vou falar de 2 aspectos. Do aspecto relacionado à atenção básica, que é aquele postinho de saúde do bairro, e do aspecto relacionado à emergência, né? De como que tem sido essas últimas semanas nesses 2 cenários, né? Para começar, eu quero dar 2 explicações, 2 pontos, deixar bem claro, assim como foi numa live anterior que eu fiz. Que, primeiro, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas em relação a essa doença, né? Até porque é uma doença nova, né? Doença nova, né? Então, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. O segundo ponto é que eu vou tentar, ao máximo, trazer para uma linguagem mais simples possível, menos técnica, porque eu sei que... acredito que o público daqui do CREA tem um pessoal que não seja muito da área, e no meu público também tem um pessoal que não é da área da saúde, é um público mais leigo. Então, a gente vai tentar deixar mais simples possível para que haja o entendimento de todos, né? A compreensão de tudo. Então, começando pelo atendimento na unidade básica de saúde, que é o postinho do bairro, né? Que muitas pessoas se fazem valer o seu direito de serem atendidos pelo médico da unidade básica de saúde. Aqui no município em que eu trabalho, desde quando começou a epidemia ou a pandemia, foram criadas algumas estratégias para a gente tentar evitar as aglomerações, uma vez que as aglomerações favorecem o desenvolvimento e a transmissão do vírus em larga escala, né? A gente mudou um pouco o cronograma dos atendimentos
cancelamos aquele cronograma que era certo durante a semana, que a maioria das unidades básicas trabalham dessa maneira, né? Tem um dia só para hipertenso, um dia só para idoso, um dia só para gestante, um dia só para crianças. A gente cancelou esses atendimentos assim, cronograma marcado, e a gente manteve somente o pré-natal, né? Porque a gente não pode tirar o pré-natal. E os atendimentos ficaram sendo para sintomáticos, né? Pacientes que tinham algum sintoma gripal, ou mesmo que não fosse gripal, fosse algum sintoma de alguma outra situação que necessitaria de atendimento, a gente não poderia negar jamais o atendimento para esses pacientes, né? Mas pacientes comuns de rotina, como, por exemplo, pacientes hipertensos, que geralmente já estão tranquilos, que a gente já comprou há tempo, que vem somente para a gente rever exames, ou para dar a receita, para receber, a gente não está atendendo esse paciente, né? Até porque houve aqui no Maranhão a determinação do governo do estado em que essas receitas de uso controlado dessas medicações de diabetes... Giovânia, só um instantinho, estão dizendo aqui que a transmissão não está boa. Pessoal, é o microfone, é a imagem, o que vocês... Tá bom? Para mim aqui está bom, não sei. Não, o Giuseppe aqui está... Giuseppe está dizendo que a transmissão não está boa. Giuseppe, vai dizendo aí o que é, tá? Porque para mim aqui eu estou ouvindo normal, tá tudo normal aqui para mim. Mas vai lá, continua. Deu errado, a imagem pode estar travando. Talvez a minha imagem esteja travando, não sei. Você está em Chapadinha, aqui no Maranhão, né? Tentou não tão boa, né? Então vamos dar um desconto. Se conseguirem ouvir direitinho, a imagem vai... Estão dizendo aqui que é a imagem, peraí. Realmente agora a sua imagem agora ficou... Peraí, só um instantinho. Gente, ela está em Chapadinha, no Maranhão. Para quem não conhece, é uma cidade que fica no interior do Maranhão, entre mais ou menos 300 quilômetros de distância de Teresina, tá? Então, a imagem está um pouco ruim, mas o áudio está ótimo. Bom, para mim, o áudio aqui também está ótimo. A imagem está um pouco ruim, mas vamos... Acho que... Então, vamos perder um pouco da minha beleza, mas vou ouvir... Né? Então, vamos ouvir o áudio. Bom, então, como eu estava falando, aqui o governo do estado determinou, baixou uma portaria em que essas receitas de uso de medicação controlada, paciente hipertenso, diabético, que precisa receber essas medicações de mês em mês, a cada 3 meses, essas receitas aqui estão 9 meses desde o início da pandemia, justamente para evitar que esse idoso, que é um personagem, né, vamos dizer assim, de fator de risco, não necessite ir até uma UBS, não necessite ir até o posto de saúde, ou a um risco desnecessário, já que ele é um paciente controlado, vamos dizer assim, que ele não está com o seu sistema alterado, não necessitando de uma consulta emergencial ou aquela rotina nesse momento. Então, basicamente, na unidade de saúde, a gente está... Agora teu som agora também está cortando, além da imagem. Ai, meu Deus, tá difícil, hein? A internet está querendo atrapalhar a nossa... Eu não sei, eu acho que é só... Pessoal, é só o da Giovânia ou a minha também? Porque aí, se for só o dela, talvez seja a conexão dela lá. A gente pode tentar restabelecer a conexão. A minha também está cortando para vocês, que para mim aqui, só o som dela que cortou agora há pouco, mas estava tudo... Ok. Deixa eu ver o que o pessoal vai dar um feedback aqui pra gente. Vamos ver o que eles falam aí pra nós. A minha imagem... A minha imagem tá cortando aí pra ti? A minha imagem tá cortando e o som não? Não. Tá, a imagem tá... chiando um pouco. Bom, pode ser também a qualidade da minha câmera, não é tão boa. Vamos lá. Tentar. Eu me dizendo qualquer coisa a gente fecha e começa novamente se a conexão estiver ruim. Se tiver uma outra forma aí. Só da Giovânia.
O som da Giovânia, a tua está perfeita, só da Giovânia. Pronto, é só a sua aí mesmo. Deve ser a conexão aí na cidade. A velocidade da conexão não que o vídeo fique bacana, né? Mas aí dando para ouvir, a gente continua. Tá dando para ouvir, ó. A gente não está boa, mas dá para ouvir. Então, dando para ouvir, a gente continua. Para mim estava normal. Até agora há pouco o som estava normal. Vamos lá. Tá, então vamos continuar. Enfim, nós estamos atendendo no momento, na unidade básica de saúde, pacientes sintomáticos, ou confirmados da Covid, né? E estamos atendendo pré-natal. Essa semana... Mas vocês mudaram a forma de chegada dos pacientes na unidade? Foi necessário essa mudança? Sim. A marcação, o dia de marcação de consultas era na sexta-feira, né? E aí agora a gente não tem mais esse dia de marcação na sexta-feira. Agora o paciente que necessita de consulta ou que necessita de atendimento, ele fala diretamente com o agente de saúde e o agente de saúde marca já com o horário determinado, para que não haja aglomeração de pessoas, né? Fica somente, marca o dia e já marca o horário, dando um intervalo entre uma consulta de um paciente e outro, geralmente 20 minutos para cada, para que a pessoa já se dirija à unidade no horário correto, né? Não precisa horas e horas esperando e tudo mais. Sim. Outra coisa que modificou também é a questão do espaço, do nosso ambiente, né? Aí entrou... Layout, tiveram que alterar o layout da unidade? Mas não em obra, não foi uma obra, vamos dizer assim. A gente utilizou os recursos próprios da unidade. Por exemplo, a gente diminuiu a quantidade de cadeiras para que houvesse um espaço entre um paciente e outro sentado. Aquelas fitas amarelas, né, que geralmente determinam a distância, essas coisas no acidente, a gente colocou para que houvesse um distanciamento do paciente que chegasse até o balcão da recepção, deixando pelo menos 1 metro de distância para ele não se aproximar tanto. Tem um barulho aí acontecendo em algum lugar. Então, continuando. Dentro do ambiente da unidade, ficou assim. E tivemos também uma mudança em relação ao consultório, né? O consultório não usa mais o ar-condicionado, a gente deixa a janela aberta para que haja ventilação natural, né? A ventilação natural. Em relação, basicamente isso. Então, não fica mais aglomeração de pacientes como ficava, né, antes. Cada um chega no seu horário, no seu atendimento. Quando tem mais de um ou mais de 2 pacientes no local, cada um senta a uma distância de pelo menos 2 metros do outro para o atendimento. E quando é o atendimento dentro do consultório, não há ar-condicionado. É na ventilação mesmo do ambiente, o calor do ambiente, justamente para evitar a propagação do vírus para os profissionais. Além disso, os EPIs, né? Cada profissional da unidade, ele está usando agora, desde o começo, né, da pandemia, a máscara normal ou máscara 95, né? Utilizando para o atendimento, quem tem atendimento direto com o paciente, por exemplo, o técnico de enfermagem precisa medir a pressão, precisa medir a temperatura, sempre que houver contato com o paciente, usando luva também. Algumas medidas a gente pode até pensar que são coisas bobas, né? Mas faz muita diferença, né? Só essa questão de mudar essa forma de como entra e de como sai, isso já interfere, né? Na forma como o paciente será atendido, como é diminuição do risco para o paciente, para o pessoal que está trabalhando, né? Bom, foi pensado justamente para evitar, porque nós estamos o tempo todo, né? Com esses pacientes com suspeitos ou confirmados. Então, se toda hora tem fatalmente o profissional de saúde pode ficar acometido também dessa mesma doença. Sim, sim.
Bom, então, isso dentro da unidade básica de saúde. E nós tivemos agora, e também tivemos mudanças na unidade de pronto atendimento na UPA. As maiores mudanças que a gente tem tido foi na unidade de emergência. Aqui na cidade que eu trabalho, a gente tem tinha apenas uma unidade de emergência, que é a UPA. Mas que iniciou a pandemia, a gente passou por uma série de modificações do espaço, né? Nós primeiro começamos a atender em conjunto, concomitante, pacientes suspeitos e as demandas de sempre, né? As demandas que sempre acontecem, acidentados, apendicite, infarto, enfim, todas as outras coisas que não têm a ver com a Covid-19 continuavam sendo atendidas na mesma unidade, no mesmo espaço. A partir do momento que a gente começou a ter um número muito alto de pacientes da Covid-19, já não tinha mais condições de manter esse atendimento paralelo, né, com outros pacientes de outras coisas, porque a gente queria uma transmissão hospitalar para que não tem nada a ver, né? Imagina a pessoa entra com uma apendicite e acaba sendo contaminada com Covid-19. Sim. Tem que ter esse cuidado extremo, no caso. Isso. Então, antes, quando estava acontecendo esse atendimento paralelo, foi separada uma ala da UPA para que ficasse apenas os pacientes confirmados, os leitos de isolamento apenas os pacientes suspeitos, justamente para não misturar pacientes que já eram confirmados, né? Para também evitar. Como é suspeito, nós não podemos colocar com alguém que já é confirmado. E no outro setor da UPA, estavam os pacientes que não tinham nada a ver com a Covid-19. Chegou um momento em que ficou insustentável, porque a gente tinha muitos casos da Covid-19, ficou insustentável manter esse atendimento paralelo, né? Então, acabou que foi feita uma mudança de estratégia pela prefeitura. Eles abriram uma outra emergência, temporária, claro, para ficar somente os outros tipos de emergência, né? E para que a UPA tenha especialidade somente Covid, né? Então, e como é que foi essa tua visão nesse tempo que você tem acompanhando nesses dias? Como é que ficou? Como é que você viu o volume de pacientes chegando, independentemente dos números oficiais, assim, na tua visão pessoal, vendo lá no dia a dia a chegada de pacientes ao longo dessas semanas? Como é que foi esse aumento? Bom, na verdade, a gente teve um delay, podemos dizer assim, entre o primeiro caso confirmado e a explosão de casos. Tivemos o primeiro caso confirmado e aí tivemos quase uma semana até aparecer o boom, né? Vamos dizer assim, a explosão do número de casos. Então, mas aconteceu muito rápido, porque uma semana, se você for pensar, é muito rápido. Então, tivemos o primeiro caso em uma semana depois começamos 2, 3, 4, 5, e a partir de quando foi 5 casos em um dia, foi só dobrando. Hoje nós temos na cidade, até ontem, né, porque hoje eu ainda não olhei o boletim oficial de hoje, mas nós temos mais de 600 casos no município, que é um município de aproximadamente 80 mil habitantes. E isso foi de 2 semanas para cá, né? E fomos para o número 600 e alguma coisa que eu não vou saber dizer para vocês agora. Aqui em Teresina, por exemplo, nossos números, os números de hoje, que retratam que aqui em Teresina os casos de Covid eles estão dobrando a cada 7,5 dias. Entre 7 e 7,5 dias, 8 dias os casos dobram. Se a gente vier avaliando, olhando, esses números são realmente uma curva ascendente, mas das capitais do Nordeste, segundo esse levantamento, a capital de Teresina é que tem a subida dessa curva é a menos acentuada de todas as capitais, né? Isso é bom, talvez, devido às medidas de isolamento social que foram iniciadas desde o princípio
de uma forma muito séria, né? Apesar de que ainda tem muita controvérsia, mas a gente observa que Teresina foi uma das primeiras capitais em que estabeleceram o isolamento social e levou bastante a sério a questão do isolamento social, né? Aqui na cidade, aqui a gente no Maranhão está observando o seguinte: houve um aumento muito desenfreado na capital, São Luís, que hoje, depois do lockdown, deu uma freada, conseguiram controlar, e agora mais de 90% dos novos casos são no interior, não são mais na capital, São Luís. A gente observa a interiorização do vírus, né, da contaminação da Covid-19. Nós temos muito mais casos hoje a cada dia pelas cidades do interior, aqui vendo pelo Maranhão, analisando o Maranhão, né, do que a capital. Isso é ruim, muito ruim, porque as cidades do interior, a gente sabe que a estrutura e atendimento médico hospitalar é bem mais precária do que nas capitais. Então, se o Maranhão for um exemplo do que está acontecendo nos outros estados, então é bastante preocupante, porque a gente vai ter uma interiorização do vírus, se estiver acontecendo em todos os estados, como está acontecendo no Maranhão, ele está indo para os locais onde menos, vamos dizer assim, maior assistência à saúde para essa população. Essa é uma preocupação, né? Porque nas cidades do interior, se nas capitais é complicada a questão de ter UTI disponíveis, de ter hospitais, imagina nas cidades do interior, né? Aí, Chapadinha, por exemplo, é uma cidade que ela vamos dizer, ela não é fim de linha, né? Ela fica no meio da estrada. Então, vocês devem estar recebendo muita gente aí das outras cidades vizinhas para ser algum tipo de atendimento, não é isso? A Chapadinha que sempre foi referência para as cidades mais próximas da região, né? Até porque é passagem para São Luís. Vamos dizer que é como se fosse a metade do caminho de Teresina a São Luís por uma outra rota que não é a rota mais conhecida da BR, né? Mas acaba sendo um ponto de acesso, de passagem de muita gente. Inclusive, tem aqui próximo plantações, né, de soja, então tem muita passagem de transporte de carga, o que movimenta ainda mais a cidade, né? E aqui a gente teve que participar, na verdade, assim, os municípios do Maranhão participaram de uma reunião há um pouco atrás, em que estabeleceram que cada município deveria ser responsável pelo seu paciente suspeito ou confirmado, né? Isso freou um pouco a vinda de pacientes das outras cidades, dos outros municípios próximos, para Chapadinha. Então, a gente conseguiu atender mais a demanda da própria cidade. A Tássila, nossa diretora, que ela é do Maranhão, de uma cidade também daí do Maranhão, ela falando aqui, ela fazendo um comentário, que ela mora numa cidade com um pouco mais de 13 mil habitantes e hoje tem 123 casos confirmados, né? Um pouco mais de 13 mil habitantes. É uma cidade pequena, a cidade dela, e também vive nessa mesma realidade. Acho que é uma realidade geral de todos os interior, não só do Maranhão, mas do Piauí, do Brasil inteiro, essa preocupação com essa interiorização do vírus, né? E assim, na verdade, a gente sabe que a gente já imaginava que isso poderia acontecer, né? Já não era uma coisa que a gente não pensava. O problema é que não se esperava que fosse ser da maneira como está sendo, de forma um pouco descontrolada, descontrolada, né? Na cidade dela, que é 13 mil habitantes, a gente poderia fazer uns cálculos, né? Mas aí precisaríamos ver quando que começou o primeiro caso, quando que passou os números de casos, para ter uma ideia da velocidade de aumento de casos, da história da curva exponencial, famosa curva exponencial. Tem que calcular também baseado no número de testes que estão sendo feitos, descartando os não positivos. Calculando baseado, os que deram positivos, a porcentagem da população está sendo testada, qual é a porcentagem dos testes feitos e está sendo positivado, para ter uma ideia da velocidade de contaminação, e aí, quem sabe, fazer outros testes para prever. Hoje nós temos, quantos leitos nós temos? Já está numa velocidade de aumento de casos, sei lá,
dobrando a cada 3 dias. Aí poderia ter uma ideia de quando os leitos estariam saturados e quando o sistema de saúde do município estaria saturado, né? Esses cálculos são muito importantes. Você, não sei, no roteiro aí tu acha que em algum momento vai falar, mas assim, e o impacto disso tudo porque tudo isso está acontecendo, mas as outras doenças, elas não deixam de acontecer, elas continuam atendendo, como você começou a falar no começo, em relação às estratégias para fazer os atendimentos lá na UBS, né, continuar atendendo aquelas doenças que não podem deixar de ser atendidas, aquelas que podem ser para depois, mas na UPA, são coisas que não pode deixar de atender, né? Continua todas essas questões do vírus e ainda continua chegando os outros casos de acidentados, infarto e todas as outras. O que você observou na prática esses impactos, né? Bom, assim, no começo, bem no comecinho, quando começou a mudar a estratégia de atendimento, a gente teve uma falsa calmaria, vamos dizer assim, porque não estavam tentava um isolamento um pouco melhor, né? Então, o isolamento acaba diminuindo o número de acidentados, acaba diminuindo algumas outras coisas. E como a recomendação desde o começo era só procurar em casos de extrema urgência, não procurar por casos mais simples procurar mesmo a unidade básica de saúde. Então, na UPA, no começo, nas primeiras semanas, nós tivemos uma falsa sensação de calmaria. A partir da segunda, terceira semana, aí começou a explosão mesmo dos casos, que foi como eu estava comentando, ficou insustentável dentro do mesmo ambiente atender os casos Covid e os casos não Covid. Por isso que a prefeitura mudou a estratégia, abriu uma nova emergência para separar esses casos. A outra emergência ficou exclusivamente, a UPA ficou exclusivamente para a Covid e a emergência recebendo os outros casos, né? Para justamente dividir. Em relação ao posto de saúde, também vai se iniciar agora essa semana uma outra estratégia. Vamos ver como que vai se desenrolar. A estratégia do teleatendimento, né? Foram distribuídos para as unidades básicas de saúde aparelhos telefônicos, onde as agentes de saúde vão fazendo escalas em que vão ficar de plantão nesses telefones, Sim. Tanto para receber casos para notificação, para vigilância epidemiológica de casos suspeitos, como para fazer o acompanhamento dos casos que já foram notificados, tanto os suspeitos quanto os confirmados. E evitando assim... Suspeitos de Covid ou qualquer tipo de doença? Essa telemedicina vai ser para qualquer caso ou só... Basicamente para a Covid. Para que, numa tentativa de que a gente diminua a ida desses pacientes à unidade básica de saúde e a gente possa reabrir o atendimento para os outros casos que a gente já fazia o acompanhamento antes, né? Essa é uma tentativa, a gente vai ver como é que vai ser o desenrolar na próxima semana, porque vai iniciar agora. Porque antes o paciente precisava ir até a unidade básica de saúde para fazer a notificação como caso suspeito, a gente fazer todas as orientações e deixar que a vigilância epidemiológica depois contactasse esse paciente para fazer o teste de confirmação, né? No caso aqui, o que a gente tem só é o teste rápido, não temos aqueles outros testes. E isso ficava para a vigilância de saúde, né? Vigilância epidemiológica, que contactava o paciente e o chamava para fazer o teste, quando estivesse no tempo certo de fazer o teste, porque não é em qualquer momento, né? Mas agora ele não vai precisar ir até a unidade, a não ser, claro, que ele tenha algum sintoma mais acentuado que necessite de avaliação médica. Aí sim, aí nesse caso vai ser agendado o horário novamente, para poder fazer a consulta ao vivo, vamos dizer assim. Essa é uma estratégia que a gente vai ver se vai dar realmente certo, para que a gente possa voltar a atender as outras demandas que estão paradas desde o começo da pandemia. Represada, vamos ver. Está represada, exatamente. Até porque a gente sabe que da população infectada, 80% dos infectados, 80%, 90%, eles vão evoluir muito bem, sem necessidade de internação e muitas vezes sem necessidade de medicação.
uma parte deles vai ficar sintomático sempre, não vai ter nenhum sintoma, uma outra parte vai ficar na fase leve da doença, né? E somente aproximadamente 15% dos contaminados que vão evoluir para a forma moderada e grave, né? Uhum. Então, é importante, aí é importante que os pacientes, por exemplo, que têm fatores de risco. Caiu? Doutora Giovânia? Só um instantinho, parece que a conexão caiu, vamos... Cortou aí, Giovânia. Tá me ouvindo? Mas voltou. Cortou aí, sim, vamos lá. Onde foi que cortou aí que eu estava falando que não deu certo? Você tinha falado na vigilância epidemiológica, a gente estava falando, deu para ouvir até a questão o finalzinho do atendimento, do teleatendimento. Tá, aí eu estava falando da história das fases da doença, da fase assintomática, da fase leve, moderada e grave. Que é muito importante que esses pacientes que tinham essa demanda antes, que são os principais fatores de risco, por exemplo, idosos, hipertensos e diabéticos, que no momento não estão sendo acompanhados na unidade básica de saúde, justamente porque foi parada essa demanda, é importante que eles voltem a ser acompanhados para que mantenham estáveis os seus quadros clínicos, porque caso eles venham a se contaminar, eles não evoluam para as fases moderadas e graves. É uma outra preocupação grande nossa. Esses pacientes que estão descompensados têm muito mais chances de evoluir para as fases moderadas e graves. E aí necessitar de uma internação, seja num leito clínico, seja num leito de UTI, né? Então, o grande entrave é esse, a gente conseguir atender a demanda de Covid e conseguir atender a outra demanda, né? A demanda natural das outras. que a gente... Sim. Então, estão sendo criadas diversas estratégias, né, para ver se a gente retorna os atendimentos das demandas que estão paradas, né. Inclusive a demanda de crianças, né, a gente também não está atendendo no momento, vamos ver se a gente consegue retornar. Deixa eu ver o que era mais que tinha aqui no meu roteirinho. Vamos falar de cloroquina também? Cloroquina? Hidroxicloroquina? Uma live inteira só para falar de cloroquina. Mas hoje a OMS já definiu que a cloroquina está proibida. Ela não recomenda mais a aplicação da cloroquina. Ela definitivamente está rejeitando qualquer uso da cloroquina para o atendimento à Covid-19. Eu vi hoje na matéria do jornal, eu acho que... Espero que agora acabe a polêmica. Celeuma. Né? A celeuma. Eu não vou nem entrar nesses X dessa questão nesse momento, né? Porque, como eu disse, seria uma outra live só para falar dessa questão. Mas a OMS se posicionou, ela pediu para pausar, né, os estudos com a cloroquina, mantendo os estudos com as outras medicações que já estão acontecendo, e não recomenda a utilização, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Uhum. Bom, aí a gente basicamente um pouco, né, de como está sendo o atendimento na unidade básica e no pronto atendimento desses pacientes com Covid e um pouquinho do que a gente pretende fazer para retornar o atendimento às outras demandas que estão paradas, né? Sim, sim. Agora acho que a gente pode passar para as perspectivas da retomada. Sim. Uhum. Da vida normal ou do novo normal, como está se desenhando aí, né? Temos alguma luz no horizonte? Podemos ter? O que você vê aí na sua visão, na linha de frente? O que você acha que a gente tem um horizonte que a gente pode dizer, até determinada data a gente já vai começar? O que a gente consegue ver em relação a isso? Eu acho que ainda está muito embaçado, inclusive, esse horizonte. Nossa, está muito embaçado ainda, né? Bom, para poder falar dessas perspectivas de reabertura, eu tentei trazer os aspectos mais técnicos possíveis para que a gente não ficasse falando no achismo, no chute, né? Sim. Precisaria
primeiro saber se nós já atingimos o famoso pico do contágio da doença aqui no Brasil. Para sabermos se atingimos o famoso pico da doença no Brasil, a gente precisaria de dados realmente confiáveis, né? Dados de testagem em massa, como é tão falado na mídia, né? Porque quanto mais testes a gente tiver, mais a gente sabe a velocidade de contágio e os novos contágios a cada dia. E sabendo esses novos contágios a cada dia, a gente poderia calcular o famoso R, que é a taxa de reprodução do vírus, né? Esse famoso R, que é a taxa de reprodução do vírus, basicamente nos diria para quantas pessoas uma pessoa infectada é capaz de infectar outras antes de se curar. Por exemplo, se eu estiver contaminada, para quantas outras pessoas eu sou capaz de passar o vírus antes de me curar? Essa taxa, pelos que os epidemiologistas falam, precisa estar sempre abaixo de 1. Quer dizer que ele tem que ser eu tenho que contaminar para menos de uma pessoa, né? Esse nosso R calculado baseado nos dados que nós temos do Ministério da Saúde algumas semanas atrás, era de mais de 3, né? Era 3 ponto alguma coisa. Ou seja, cada pessoa contaminava mais do que 3 pessoas, né? E esse número ele é baseado em toda a subnotificação que a gente tem. Esse R a gente consegue ter alguma confiança nesse valor que tem aí? Dá para a gente confiar de alguma forma? Era isso que eu ia dizer, a gente tem ainda muita subnotificação. Esse R de 3 ponto alguma coisa foi algumas semanas atrás, umas 3 semanas atrás, em que a gente ainda testava menos do que o que a gente está testando hoje, né? Nessa semana, no começo do mês de maio, teve um estudo do Imperial College, né, que ele dava uma estimativa de que até o fim do mês de maio, o Brasil seria o segundo em número de contaminados e número de mortos. E o Imperial College se mostrou verdadeiro, um estudo verdadeiro, até porque nós já estamos como o segundo lugar no ranking, né? Eles fizeram cálculos de estimativa muito corretos, estimativas muito corretas. Nós realmente, hoje, infelizmente, somos o segundo no ranking, né? Estamos nesse ranking péssimo, nesse péssimo ranking. Péssimo ranking. E aí, assim, hoje pela manhã, saiu uma prévia do estudo de um físico nuclear e de um médico lá da Universidade de São Paulo, em que eles recalcularam esse R, baseado nos dados que nós temos hoje de testagem, que é muito maior que o do começo do mês de maio, né? Embora ainda pouco, mas é maior do que o do começo de maio. E esse R brasileiro deu 1,4, né? Então, nós ainda estamos acima de 1, né? A Alemanha, por exemplo, hoje ela é 0,8. Então, ela já está abaixo de 1. Então, eles já têm a perspectiva de reabertura, tanto é que eles já estão calculando os planejamentos para reabertura. Parece que o futebol já vai reabrir em algum momento, de algumas formas, com restrições, é claro, né? Mas vai reabrir. Tendo números é possível, né? Tendo números, e esses números sendo confiáveis, é possível dizer alguma coisa, né? E aí nós engenheiros que gostamos muito de números, eu acho que dá para a gente ter exatamente essa noção de que em qualquer projeto que a gente faça, para poder a gente calcular, para poder a gente ver, a gente tem que ter base, tem que ter números e informações para poder calcular um orçamento, poder calcular as perspectivas para aquela obra ou para aquele projeto. E é basicamente o que os médicos e os epidemiologistas estão fazendo hoje, né? Usando muita matemática, né? A gente sempre usou muita matemática. Aquela falsa ideia, vou para a medicina porque não tem cálculo, está enganado, né? A gente tem muito cálculo. Né? A Covid está provando, né? É isso, e é muito cálculo na biofísica, muito cálculo na química, muito cálculo na epidemiologia, enfim, não tem como fugir da matemática de maneira nenhuma. Então, voltando a esse tema que a gente está comentando agora, a Alemanha é um dos países em que a gente se espelha, né? Porque eles fizeram basicamente tudo certinho. Mas eles também têm uma rede hospitalar muito diferente da rede hospitalar brasileira, né? Eles puderam fazer
E aqui no Brasil a gente não tem condições de nem pensar em fazer, né? Por exemplo, agora eu vou comentar no caso a Suécia, né? Foi a Suécia ou foi a Suíça? Agora eu não sei qual foi os que começaram com uma estratégia de não isolamento social, né? Acho que foi a Que deu Suécia. Foi a errado. Suécia. Da Deu Suécia. errado, né? Uma estratégia de não isolamento social que deu errado, né? Eles têm bastante número de mortos proporcionalmente falando. A gente pensar no Brasil, como que todo mundo já sabe, essa famosa frase que o Brasil é um país continental e é diferente de diversos pontos, a gente precisaria muito ter esses dados na mão de como que está sendo esse contágio nos diferentes pontos do Brasil. Lá no interior do Amazonas até o Rio Grande do Sul, a gente precisaria muito saber como é que está sendo esse contágio, né? E aí, assim, muito provavelmente esse R lá em São Paulo é diferente do R aqui em Teresina. É diferente do lá do Rio Grande do Sul, é diferente do R do Amazonas e assim vai, né? Então, se a gente tivesse como calcular, talvez as estratégias de reabertura localizadas e regionalizadas pudessem ser implementadas, né? Agora, se a gente voltar para a Alemanha, né? A Alemanha, ela pensa de uma forma muito metodológica, vamos dizer assim. Eles usam alguns critérios para poder calcular a reabertura. E à medida que eles vão calculando e essa reabertura vai dando errado, eles vão retornando, dando um passo atrás, né? Então, eles usam não só o R para calcular essa reabertura, eles usam também a taxa de ocupação de leitos, que é muito importante, e utilizam a famosa ideia da imunidade de rebanho, né? Que a gente não pode pensar nessa imunidade de rebanho uma coisa assim, vamos fazer agora, abrir todas as portas, volta todo mundo a trabalhar em todas as coisas e deixa o pessoal criar a imunidade. Até porque... A Ingrid está fazendo a primeira, a Rejane está dizendo que está aqui. Eu acho que é sua fã, a Rejane. E a Ingrid está aqui dizendo que, doutora Giovana, de acordo com a situação no Brasil hoje, no seu ponto de vista, o Brasil ainda está distante dessa suposta normalidade. Acho que você até já deu uma resposta anterior, né? Mas é só para comentar aqui a pergunta dela. É o que a gente está comentando agora, nesse instante, né? Para poder a gente concluir dizendo alguma coisa, a gente vai indo atrás dos dados até a gente chegar a uma conclusão. A gente comentou agora há pouco sobre o R, que era muito importante ter esse R abaixo de 0, que é essa taxa de reprodução do vírus. Para que pudesse pelo menos começar a pensar numa estratégia de reabertura. E hoje, pelo estudo da USP, que foi uma prévia lançada hoje pela manhã, o R do Brasil é 1,4, baseado nos boletins do Ministério da Saúde, em que a gente sabe que há muita subnotificação. Então, é a extrapolação da estimativa, né? Tem aquela pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul, não, de Pelotas, se eu não me engano, é de Pelotas, né? Fica no Rio Grande do Sul, que ela constatou que lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas esse estudo ele vai ser replicado para outras partes do país, lá no Rio Grande do Sul, para cada um caso confirmado, existem nove subnotificações, e é confirmado isso, foi feito um estudo, não é de ouvir dizer, não é de que alguém acha, foi feito um estudo com critérios técnicos, com critérios que indicam realmente essa subnotificação que existe. Comprova, né? Comprova não, indica não, comprova a subnotificação que existe. Esse sendo proporcional para o restante do país, então a gente está muito mal, né? Porque para cada 9 estão subnotificados, a gente pode pensar em um monte de coisa, né? Aí tá, continuando, estava falando sobre a Alemanha, né? A Alemanha, ela usa o R, que a gente está falando já há algum tempo aqui na live, eles utilizam a taxa de ocupação hospitalar para poder pensar na reabertura e na tal da imunidade do rebanho. O que é importante a gente falar da imunidade do rebanho? É que ela é muito cruel. Se a gente for pensar que precisamos que tenham mais de 60% da população exposta a esse vírus para poder pensar que a gente pode reabrir e voltar ao normal, já que não vai ter mais tantas chances do vírus se dissipar, porque já a maioria das pessoas já está contaminadas mesmo, já teve a imunidade declarada, né?
Agora, a questão é, se todos ao mesmo tempo, o Brasil tem mais de 200 milhões de moradores, de habitantes. Se a gente espera que 60% deles entrem em contato com o vírus e a gente sabe que 15% evolui para as formas moderadas e graves, se você calcular 15% de mais de 200 milhões, é um absurdo. Muita gente. Muita gente. E a gente não vai ter nenhuma capacidade de atender esses pacientes e de dar o suporte minimamente digno para esses pacientes. Coisas que já estão acontecendo em algumas partes do Brasil, né? Sem nem estar nem perto desses 60% do contágio da imunidade do rebanho, né? E a gente está muito longe disso, muito, muito longe. Países que já estão muito longe disso e não estão pensando muito nisso. Estão pensando mais no R e na taxa de ocupação hospitalar. Tanto é que a Alemanha deu uma abertura, fez uma abertura algumas semanas atrás, calculou o R subiu de 0,9 para 1,4, que é o R que a gente está hoje no Brasil, eles já voltaram a fechar tudo de novo. Agora ele está com um R de 0,8 e agora eles estão ensaiando alguma reabertura com algumas restrições. Então é muito, para não dizer irresponsável, é muito inocente você começar uma reabertura em um momento em que o Brasil ainda está subindo a curva, né? Embora em alguns lugares mais lento, mas ainda está em ascensão a curva de contágio. Se a gente está com 1,4 de R, ou seja, cada pessoa contaminada transmite para mais de uma pessoa, a gente ainda não atingiu o pico. Se a gente ainda não atingiu o pico, reabrir tudo para voltar a uma suposta vida normal chega a ser um absurdo, porque a gente vai passar por uma onda de contágio muito alta e voltando a repetir aqueles 15% que evolui muito mal, né, moderado grave, não vão ter condições de ser atendido, de ter um suporte mínimo, né, de atendimento. Talvez a gente fique no efeito sanfona aí, né? Abre, fecha, até chegar uma vacina, né? Porque não é só questão de descobrir a vacina. Além de descobrir a vacina, vai ter que testar, depois que testar, tem que produzir essa vacina em grande quantidade para aplicar num grande número de pessoas para poder você ter uma confiança de voltar a trabalhar. Isso tudo envolve material, logística, custos que não acontecem de uma hora para outra. Isso leva dias, meses, semestres, né? Ou, quem sabe, até um ano para poder conseguir, exatamente, né? A gente tem, no momento, são 3 pesquisas viáveis de vacina, até onde eu vi, né? Uma, acho que na China, uma na Europa e uma nos Estados Unidos. São 3 tipos de vacina. Aliás, são muito mais vacinas sendo pesquisadas, mas essas 3 são as mais promissoras. A da China seria uma vacina via oral, né? Tipo a Zé Gotinha, né? Sim. A da Europa, eu acho que é vacina injetável, intramuscular, e a americana também. E aí a gente tem que pensar em um aspecto que parece muito bobo, mas se você pensar que a vacina que é injetável é a mais promissora, vamos supor que é a que vai dar certo, você ainda entra numa outra grande celeuma, ter seringa suficiente, que parece uma coisa muito boba, mas para imunizar a população do mundo inteiro, a gente precisar de seringa, pode faltar seringa para fazer essa imunização. De acordo com a tecnologia que escolher, pode ser uma tecnologia errada, né? Tem algumas perguntas que estão chegando, né? A Ingleneide está perguntando se teria como calcular quando seria esse pico, né? Onde seria esse pico. E ela também fez um comentário que, nesse momento, então, ainda continua sendo o isolamento social a melhor forma, né? A melhor... A gente estava falando justamente disso. A gente precisaria de dados palpáveis e confiáveis para poder calcular esse pico. A gente não está no pico ainda, baseado nos dados que a gente tem, né? E então, se a gente não está no pico, a gente tem que usar a estratégia que no mundo todo deu certo, que é o isolamento social, né? É o que o mundo inteiro está fazendo. Se o mundo inteiro está fazendo, não pode ser assim tão mal, tão errado. Outra questão que a gente precisa pensar também, na questão da subnotificação, que não nos permite calcular
exatamente prever quando que vai ser, quantos meses vai ser. Atrapalha também, como é que eu queria dizer? Se eu não sei a taxa de contágio real, né, ou mais próximo do real, eu não tenho como prever quando o meu sistema de saúde vai entrar no colapso de verdade, na falência. Alguns lugares já entraram no colapso e na falência, né? E alguns lugares estão bem para isso. Giovanni, o Bento Júnior faz uma provocação. Ele diz assim: o pico não vai existir enquanto o povo estiver em casa. Acho que seria meio que uma provocação se essa questão libera, não libera, se o povo não, se o povo ficar em casa vai ter pico ou não vai ter pico. Como é que a medicina trata dessa forma? Tá, então vamos voltar para os dados técnicos, né, para poder comentar junto com ele. Ele falou que o pico não acontece se o pessoal está em casa, deve pensando na questão da imunidade do rebanho, que a gente comentou, inclusive, um pouquinho antes, né? Não sei se ele chegou a acompanhar essa parte que a gente estava comentando ainda agora. A gente precisaria que tivesse uma boa parte da população em contato com o vírus, para que acontecesse a imunidade, a famosa imunidade de rebanho, né? O problema de acontecer a famosa imunidade de rebanho de uma única vez é aquilo que a gente também já comentou, os 15% que evoluem para os casos moderados graves, e que se a gente for pensar os 200 milhões de brasileiros, tirar 15% que vai evoluir moderado grave, não vai acontecer a saturação do sistema de saúde, não. Vai acontecer a morte incontrolável e irremediável. Vai acontecer aquela situação em que a gente não consegue ajudar ninguém mais, porque os sistemas já vão estar lotados e saturados de saúde. A tentativa de tratamento da curva, que foi tão falado, era justamente para que a gente não tivesse esse número exagerado de pacientes moderados e graves. Aí tá, não pode atingir um pico tão cedo, mas aí aquela história que você estava falando, inclusive, há um pouco atrás, do vai e volta, do estica e puxa. Volta um pouquinho, libera um pouquinho, não está dando certo, isola de novo. Libera mais um pouquinho, não está dando certo, isola de novo. Até porque o nosso sistema de saúde é muito precário. Sempre foi, né? Sempre foi. Até o Bento Júnior também está até fazendo esse comentário. O sistema de saúde sempre, nunca prestado. Na verdade, a pandemia, ela funciona como... O coronavírus, ele funciona como uma lente de aumento, né? Sobre todas as mazelas que a gente já tinha em todas as áreas, saúde, educação, economia. Ele só veio como uma lente de aumento e expor mais ainda essa situação, né? Aí vamos comentar o seguinte. Se a gente sempre teve um sistema de saúde muito precário, e eu posso afirmar isso com toda certeza por alguém que trabalha no sistema de saúde, né? Aí vem uma pandemia muito devastadora, que o contágio é muito rápido e muito acelerado, muito exagerado. E aí a gente começa a ter uma quantidade enorme de pacientes moderados e graves entrando e lotando os nossos sistemas de saúde. A gente tem uma ferramenta que é o isolamento social para evitar o contágio amplo dessa doença. Certo? Gente, está acabando o nosso tempo aqui da nossa live. Você está com tempo, a gente pode voltar para concluir todo o seu roteiro que fez. Então, se cair, pessoal, vocês voltam, a gente vai entrar novamente para poder, porque são apenas, o Instagram só dá 1 hora, né? Então está acabando quase o tempo. Se acabar, a gente vai voltar novamente, entrar ao vivo de novo para concluir o roteiro da doutora Giovânia. Pode ir. Tem quantos minutos ainda? Deve estar faltando 3 minutos só. Então daqui a pouco a gente vai voltar, né? Então vamos lá. Vamos voltar ao raciocínio aqui, que a gente estava falando, né? Saturou o sistema de saúde, que eu não tenho mais onde colocar paciente. Se de repente liberou geral, vai ter mais paciente contaminado e mais paciente doente de forma moderada. É uma coisa que a gente está batendo o tempo todo, parece um círculo, né? Que a gente está andando em volta. Né, para que as pessoas possam entender. Vai cair, doutora Joana, vai cair agora, aí a gente volta, viu? Vai cair agora. Ele está me dando aqui 10 segundos, vai cair, aí a gente já volta